terror vai percorrendo a sua alma, a sua mente. Farto. Você vai começando a ouvir agora vários sussurros em volta de você. Não é mais aquele sussurro feminino, como um canto de sereia. Não, são impropérios, xingamentos. Como se vozes te amaldiçoassem de um outro plano, de uma outra existência, de uma outra época. Você se vira na direção de um dos corredores e você vê olhos se acendendo na escuridão. Algo se ilumina e vem contra você. Você consegue se desviar e você percebe como se fosse uma lâmina, mas uma lâmina etérea. Ela passa a centímetros do seu rosto e ela se finca numa das prateleiras, partindo a madeira velha ali. No momento que você se esquiva, a câmera ela se abre. Nós vemos uma figura espectral, levemente iluminada pela vela. Ela abre um sorriso de dentes afiados. E ela só faz isso. A vela se apaga. Você não sabe quanto tempo se passa, mas você desperta com uma dor lacinante no peito. Você está totalmente paralisado. Não sei se você já teve paralisia do sono, que é uma Já. coisa horrível. Aterradora. Nossa, terrível. Você desperta mesmo sendo um vampiro com algo parecido com isso, mas até muito mais horrível. O seu corpo ele está petrificado. Você não consegue mover um dedo. Você não consegue proferir uma palavra. Os seus olhos você consegue enxergar o ambiente à sua volta. Você consegue ouvir, mas você não consegue ter qualquer expressão. Você sente uma dor muito forte atravessando o seu peito. É uma dor perene, constante, ela não pulsa. Você se vê num ambiente com paredes de pedra e muito bem decorado. Móveis de madeira, você nota alguns livros e ao que parece você está repousado em uma cadeira. À sua frente existe uma figura que parece ser a figura de um homem, mas ela é borrada. Ela vai se aproximando de você. Ele olha bem nos seus olhos assim. Você consegue discernir um pouco do olhar, do rosto dele. Ele te dá um sorriso. E ele faz um movimento na direção do seu peito. E ele puxa alguma coisa. Quando ele puxa, você sente que agora seus músculos, o seu corpo responde aos seus estímulos. No entanto, você percebe que você foi talvez drenado. Sente o seu corpo muito mais vazio, oco. E a besta, ela grita, ela range, ela ruge na sua mente. Involuntariamente você coloca seus caninos de vampiro à mostra. O homem diz: "Oh!" Ele tem um sotaque italiano. "Senhores, senhores, calme-se, hein?
Talvez um refrigério antes, que possamos conversar como homens civilizados. A figura é um homem. Ele traja uma roupa extremamente luxuosa, preta e vermelha, e ele traz uma feição ao mesmo tempo que bela, exótica, mas com alguns traços de deformidade. O cabelo dele é preto, mas já demonstra alguns sinais de fios grisalhos. Ele parece ser um homem entre os 40 e 50 anos, magro, e ele segura na mão, numa das mãos, uma estaca que você percebe que estava no seu peito. O que você faz? Eu lutando pra controlar a besta, apenas assenti lentamente com a cabeça, uma vez que a fome também não me permite fazer muito mais do que isso. Travar uma discussão ou conversar ou fazer qualquer coisa enquanto eu me sinto vazio, me levantar, me sentar na mesa. Voltar pelo menos me colocar numa posição um pouco mais digna. Ele dá um sorriso leve de canto de boca. Ele faz um gesto pro nada. Como se houvesse mais alguém ali junto com vocês naquele recinto. Entra por uma das portas um dos seus homens. Lamento, senhor, mas não pudemos encontrar ninguém que correspondesse talvez à particularidade de seu paladar. Temo que terá que se satisfazer, pelo menos neste momento, com um de seus homens. Fique à vontade, eu posso me virar de costas se sentir envergonhado. Não precisa se virar. Mesmo que eu seja uma besta, a dignidade do meu povo nunca me abandona. Louvável. Eu vou me alimentar da maneira como eu sempre me alimento, que eu não mordo o criado. Eu faço um corte e transfiro para um cálice. Perfeito. Você percebe que todos os seus pertences do que estava com você continua com você. Inclusive, você se apalpar, você percebe que o livro, as páginas do livro ainda estão com você. A única coisa que você percebe é que esse seu lacaio que tá junto, que é trazido até você, é como se ele viesse de bom grado. E ele está com os olhos meio vítreos, assim. Como se sobre um efeito de hipnose, de alguma dominação. Ele, se você pede o braço, ele simplesmente estende o braço. Tem ali um cálice, você consegue se alimentar. Você se alimenta. Esse homem fica observando tudo. É curioso. Poucos de nós, às vezes, precisam de uma ação tão drástica. Se pensar, o cavaleiro está se alimentando de seu próprio VT, uma vez que este homem, pelo que chegou ao meu conhecimento, é um de seus, como chamamos mesmo, carniçais, não é mesmo? O seu VT corre nas veias dele e agora se alimenta dele. É como um deus que se alimenta de sua própria essência. Perdoe-me, às vezes eu divago um pouco. Algo a se pensar. Mas eu acredito que você não poupou a minha vida para filosofar sobre metafísica. Podemos fazer isso se preferir, mas eu acredito que o senhor merece algumas explicações, assim como eu as busco também. Por favor, sente-se, fique à vontade. O senhor está fora de perigo, pelo menos neste momento. Eu creio que o meu homem possa ser alimentado também. Com certeza. Ele faz um outro gesto. Conceda
alimento a ele. Os senhores têm alguma restrição alimentar? Algo que precisamos saber? Não queremos ofender a sua crença, logicamente. Basta que não comamos carne de porco. Embora não seja esse o nosso costume, por hora basta. Perfeitamente. Ele faz um gesto novamente pro nada. Você não vê ninguém ali. E o seu homem, ele dá meia volta, sai sozinho, fecha a porta. Ele se vira novamente pro nada. Eu acredito que estamos bem aqui. Se precisar de ajuda, eu chamo. Podem se recolher neste momento. Ele se volta a olhar para você. Pois bem. Eu consigo, antes de começar a falar com ele, eu quero dar uma olhada em volta, ver se eu vejo algum estandarte, algum sinal que me indique qual é onde ele se encaixa no grande esquema das coisas. Se ele é Capadócio, se ele é Giovanni, se eu reconheço alguma coisa que me dê pelo menos uma pista mais ou menos de quem é esse cara, ou pelo menos para quem ele trabalha. Certo. O que você percebe ali, tudo remete à morte. Existem alguns crânios sobre alguns aparadores, instrumentos de aço ali, talvez utilizados para cirurgias. Nessa época, inclusive, o Império Otomano, né, os muçulmanos, de uma forma geral, assim como os judeus, eram muito mais versados em técnicas de cirurgia do que a maioria dos europeus, né? Inclusive, né, em cidades era muito comum que, como a Igreja Católica proibia os cristãos de cirurgias, eram permitidos somente, então, como os judeus não eram cristãos, podiam se sujar à visão católica, a galera procurava geralmente os judeus e às vezes muçulmanos para fazer alguns tipos de cirurgia. Você vê que ele demonstra ser cristão, ele tem um crucifixo pendendo ali no corpo, mas existem alguns utensílios que você reconhece como de cirurgiões, que você já viu nas suas andanças. O estilo dele parece ser muito, as fisionomias lembram muito a do próprio Claudio Giovanni. E ele também tem um sotaque que puxa pro latim e pro italiano. Ele fica aguardando uma palavra sua, te olhando. Bom, antes de que possamos continuar a sua conversa, por favor, diga-me o seu nome, a quem eu devo a hospitalidade. Sim, claro. Perdoe-me. Estava fascinado com o senhor. Meu nome é Ambrógino. Ambrógino Giovanni. Talvez o senhor tenha conhecido alguns parentes meus. Eu sou um membro do clã Capadócio. Um estudioso, na verdade. Um pensador, alguns diriam. Perdoe-me a hospitalidade tanto quanto abrupta. Eufemismos para, enfim, capturá-lo e trazê-lo até aqui, à minha presença, mas infelizmente foi necessário, uma vez que meus guardas me alertaram que o senhor estava mexendo com alguns documentos que prezamos muito. Eu, particularmente, prezo muito. Mas agora que estamos aqui como homens civilizados, fica até um tanto quanto curioso sobre o que achou da minha pesquisa. Os meus homens me disseram que o senhor ficou extasiado ali por horas, enquanto a lia.
Eu vou me levantar e vou fazer um gesto dramático de observar e chegar próximo aos crânios, aos objetos. Bom, meu senhor, fico feliz que tenha se sentido fascinado por mim. Eu fiquei fascinado por um cristão que tenha tanto interesse pelas sutis artes da obra de Nosso Senhor. Mas Isso. veja bem, eu também me considero um estudioso. E, de fato, achei a sua pesquisa muito interessante. Infelizmente, o pensamento não é muito valorizado atualmente em nossas terras. Uma pena, uma pena. Mas, talvez com alguns incentivos, possamos mudar isso. Nem tão breve. A guerra, de certa forma, entre nossos povos é uma tristeza. Tem esse lado bom, o contato com culturas e pensamentos diferentes. É próspero, não só para os negócios, mas para o pensamento também. Mas espero Concordo. que, neste momento, não estejamos em guerra. Até porque não vejo um companheiro pensador e estudioso como um rival. Eu fico feliz que estejamos na mesma página nesse caso. Você fala sobre mudanças. Então suponho que esteja alinhado com um novo poder que se levanta por aqui. Até pelo seu sobrenome, eu creio que você seja aliado do Dom Giovanni. Ah, meu senhor. Aliás, qual o seu nome? Perdão, me chamo Arif. Arif. Senhor Arif, eu serei muito claro, não. Impérios se levantam e caem. A vida é cíclica. As coisas nascem, envelhecem e morrem. Poucos são aqueles que têm o privilégio de observar todos esses movimentos de forma ilesa. Bom, entendo, fiquei sabendo que meu irmão os capturou. Eu peço perdão. Sou adotado. Não me tome como sendo da mesma ninhada que ele. Quanto à força que se levanta, sou muito sincero em dizer que pouco me interessa. Giovannis, os tais fundadores, até mesmo Jafé Capadócio, são peças num tabuleiro, às vezes melhor posicionadas do que outras, mas todas prestes a cair. A pergunta, Sr. Arif, é de fato: quais são as mãos que movem essas peças? Podemos ser peões, cavalos e bispos? Não sei se o senhor tem familiaridade com esse jogo, acredito que sim, mas eu prefiro desempenhar o meu papel como um mero observador e, assim que tiver o conhecimento necessário das regras desse jogo, ser a mão que move as peças. Entendo. Bom, meu caro, embora eu nada possa dizer sobre as ambições de um homem, assim como um homem não pode dizer nada sobre as minhas, assim como o senhor, eu vejo essa contenda entre Giovannis, Capadócios, entre os outros clãs que integram essas terras, também não me interessam. Não foi por elas que eu vim aqui. Então creio que isso possa nos tornar
pelo menos por hora. E como o senhor disse, assim como impérios nascem e morrem, assim também são as alianças. Mas por hora possamos formar uma aliança fortuita. Fico feliz. O que nos leva, Sr. Arif, ao documento que o senhor tem em posse neste momento. É uma pesquisa que me tomou algumas décadas, devo admitir. Reunir todos esses relatos, todos esses segredos. Seria contraproducente simplesmente entregar numa bandeja tais segredos. Mas estou disposto a chegarmos a um acordo. Eu, como um pesquisador, também ficaria grandemente frustrado ao encontrar um grande tesouro de conhecimento e este conhecimento simplesmente me ser negado. É como um canto de uma sereia. Ele nos atrai, nos fascina, na verdade. Talvez possamos chegar a um acordo de como podemos tratar sobre isso. Vi que se interessou tanto por essa pesquisa que a traz junto ao peito. Sentindo o desejo, né, talvez a necessidade inata da minha maldição. Tomado também talvez por um pouco de culpa, porque no fundo, a minha crença diz que isso me afasta do meu propósito original. Você cometeu um roubo, né? É. A chance de negociar por ela e ainda manter o acesso aos documentos é boa demais. Eu me dirijo à cadeira, me sento novamente onde eu estava sentado. Pois bem, qual o preço que terei de pagar por tamanho conhecimento? E permita-me elogiá-lo, é de fato um tesouro belíssimo. Muito obrigado, Sr. Arif. Muito obrigado. Um elogio partindo de um colega pensador é sempre... O senhor tenta a minha vaidade. Sr. Arif, como bem pontuou, existem forças, peças no tabuleiro que se movem neste exato momento. E o senhor, infelizmente neste momento, é um peão destas peças. A minha proposta é que o senhor possa ser promovido a um mero peão, a uma peça um pouco mais valiosa. Uma rainha, talvez. Como o senhor bem sabe, foram enviados aqui coagidos a entrarem no refúgio do fundador do clã como meros pombos correios. Sou honesto, preciso dizer, Sr. Arif, que ao vê-lo bisbilhotar em meus documentos, a minha vontade inicial foi a de despedaçá-lo. Mas uma mente tão brilhante não merece tal fim. Não tenho interesse em nenhuma dessas peças que tem se movido neste tabuleiro. Gostaria de rearranjar a sua configuração. Um de meus homens me informou que os senhores, antes de chegarem à casa de meu irmão, tiveram contato com um outro time, em um outro castelo. Eu sei que meu irmão tentará ludibriar Hardestad e seus associados. Isso não é interessante para mim. Como eu disse, sou adotado.
E a minha família deseja também rearranjar este tabuleiro. Gostaria de deixar esse jogo só um pouco mais interessante. Talvez como o senhor aceitou ou foi coagido a estar aqui, possa arranjar um meio de entregar a Hardestad uma mensagem minha. Não necessariamente minha, ela será uma mensagem que Hardestad acreditará ser a do senhor, mas estará simplesmente comunicando o meu desejo a ele. Se for bem sucedido em tal tarefa, permito que mantenha os documentos com o senhor. Tenho cópias. E mais, posso inclusive lhe dar acesso a uma biblioteca com uma fonte muito maior de conhecimento. O senhor honestamente não deve acreditar que uma pequena abadia no topo de uma colina seja a joia do conhecimento de meu clã. Me sinto tentado, meu caro senhor. E na verdade me pergunto se eu tenho escolha, embora talvez eu saiba a resposta. É claro que o senhor tem uma escolha, o senhor pode negar e ser despedaçado. Não há absolutamente nada que não tenhamos escolha. Às vezes existem escolhas que se alinham muito mais a nossas vontades, é claro. Mas o senhor pode negar. E qual seria o conteúdo dessa mensagem?